O assunto é o leilão do terminal de contêineres do Porto de Santos, porque a Agência Nacional de Transportes Aquaviários respondeu à manifestação da Casa Civil e recomendou retirar todas as restrições do certame, o que contraria o modelo aprovado pela reguladora, pelo Ministério de Portos e Aeroportos e também pelo Tribunal de Contas da União. E para a gente entender como fica esse leilão daqui para frente, converso agora com a colunista da CNN Infra, Isadora Cohen, que está comigo aqui no estúdio em São Paulo. Uma boa tarde, Isadora, bem-vinda. Boa tarde, Estevam. Sempre um prazer estar com você e aqui com os nossos telespectadores. O prazer é nosso. Isadora, e nos conte, o que dá para a gente aguardar daqui para frente, portanto, após essa resposta da ANTAQ? Pois é, Estevam, acho que vale a pena a gente falar em que contexto essa resposta se insere, né? Ela foi um ato de resposta ao PPI, que é o Programa de Parcerias e Investimentos da União, que de fato, como você falou, recomendou que várias das restrições que tinham sido colocadas devessem cair. Então, a gente está falando de um projeto que vem lá de 2019, que vinha sendo estruturado pela ANTAQ, que é a Agência Nacional, né, de Transportes Aquaviários, e que foi submetida ao Tribunal de Contas. Como que esse leilão foi estruturado, né? Ele foi estruturado em duas etapas. Então, a ANTAQ dizia o seguinte: na primeira etapa, eu não vou permitir a entrada dos incumbentes. Quem são esses incumbentes? São as empresas que já têm ou que já operam terminais ali no Porto de Santos e caso essa etapa não seja bem sucedida, aí sim eu abro para aqueles que já estão em Santos, desde que eles se desfaçam dos seus investimentos. Isso foi para o Tribunal de Contas da União, isso no final de 2025, e depois o Tribunal de Contas da União disse o seguinte: olha, tem várias recomendações que eu faço aqui. A gente teve um ministro relator, que foi o ministro Anastasia, que inclusive falou, poxa, a gente precisa avaliar se de fato a gente quer um leilão em duas etapas. Esse ministro, ele foi acompanhado pelo outro ministro, Benjamin Zimler, também dizendo, olha, talvez não faça sentido a gente restringir tanto assim, vamos pensar quem são as operadoras que podem entrar nesse negócio, que é um negócio bilionário. Aí o ministro Bruno Dantas abriu uma divergência e foi seguido pelos demais ministros e foi então o vencedor dizendo, vale a pena restringir no início, então faz sentido isso que a ANTAQ está falando, de a gente ter um leilão em duas etapas e na primeira etapa a gente não permitir os incumbentes e ainda recomendo que não permita os armadores, ou seja, qualquer empresa de embarcações, né, justamente por uma questão de verticalização, deveria ser proibida de participar aqui do TECON 10. Nisso, a Casa Civil, o PPI, né, que é o ambiente que discute todas as concessões do governo, falou assim, pessoal, a gente precisa alinhar isso daqui com a política pública. Deixa eu lembrar por que a gente está fazendo o TECON, né? Por que a gente está fazendo a concessão, aliás, essa que é a maior concessão no portfólio de concessões do Brasil. A gente está falando de 6 bilhões, mais de 6 bilhões, quase 7 bilhões de investimentos. A gente está falando de movimentação de 3,5 milhões de teus, de contêineres. A gente está falando, enfim, de empresas e de desafios gigantescos. E aí o PPI falou, a política pública, ela é ampliar a concorrência. Ninguém nunca falou que a gente precisaria restringir a concorrência. Então, ANTAQ, volta, por favor, para a prancheta e esclareça que você não quis restringir a competição com o leilão de duas etapas, que na primeira etapa, se houver um incumbente, aquele que já tem investimentos no porto, que deseje participar do leilão e se comprometa a se desfazer dos seus investimentos já no porto, ele poderia sim participar. E aí a recomendação da Casa Civil, ou melhor, a lição de casa que a Casa Civil passou para a ANTAQ era: faça esse esclarecimento e siga com a publicação do edital. Acontece que a ANTAQ, então, nos surpreendeu na semana passada com uma resposta ao PPI da Casa Civil falando: você tem certeza que você quer isso mesmo? E aí juntou aí uma nota técnica, né, de todos os técnicos que, enfim, se debruçaram aí sobre o tema, dizendo: tem aí um perigo se o negócio for da forma como você quer, Casa Civil. Bom, Isadora, vamos continuar falando desse tema, esse assunto que é bastante importante, porque o TECON Santos 10 é considerado esse projeto bastante estratégico,
para até ampliar a capacidade do Porto de Santos, só que existe uma discussão sobre a modelagem do leilão que se sobrepôs até o próprio empreendimento. O que deve ser a prioridade nesse momento? Maximizar a concorrência, preservar a segurança jurídica ou garantir que o terminal saia do papel o quanto antes? Pois é, Estevão, acho que esse é o ponto fundamental. A gente tem aqui uma janela de oportunidade para que o leilão seja realizado, enfim, nos próximos tempos, né? A gente sabe que em outubro de 2026 tudo é, entre aspas, incerto e esse é, como você disse, um investimento muito importante. A gente está falando de uma ampliação de capacidade de mais de 30%, num contexto em que já há um estrangulamento da infraestrutura, né? Então, a expectativa é que o Ministério de Portos agora possa tomar a palavra e falar, sim, ANTAQ, vamos seguir com a política pública alinhada ao que a Casa Civil está colocando aqui e volta para a prancheta apenas para esclarecer aquilo que seja necessário de ser esclarecido e publica o edital. E aí, nessa publicação do edital, você tem que remeter, é um ato normal, você remete isso para o Tribunal de Contas da União, para a ciência, para conhecimento, né? E aí você, enfim, abre a concorrência. E aí, você mesmo falou, acho que no fim os trâmites, eles acabaram ficando maior ainda do que a discussão sobre a urgência do TECOM, porque realmente a gente está diante de algo que é muito prioritário. Pensa só, Estevão, a gente está falando de algo que começou em 2019, que já se falava em estrangulamento do Porto de Santos em 2019. A gente está agora indo para 2027 e a gente não pode perder a oportunidade de esse projeto ser, de fato, realizado. E aí, enfim, a ordem, né, a orientação está dada. De fato, quem decide sobre o alinhamento da política pública é mesmo a Casa Civil. A Casa Civil, ela vai para a agência, olha, a gente tem aqui um objetivo que está alinhado com aquilo que a gente quer fazer. Qual que é esse objetivo? É viabilizar a concorrência do TECOM 10. E nessa análise da política pública, a Casa Civil falou, faz sentido a gente ampliar a concorrência, faz sentido que nesse momento a gente tenha o maior número de players, e aqui a gente está falando de diversos players que eventualmente poderiam participar do TECOM 10 nesse contexto, e ao invés disso, né, a gente está se prendendo a uma discussão aí se esse é o melhor momento para restringir ou se, enfim, de fato, vai se dizer que a ANTAQ não está seguindo com a política definida pela Casa Civil e, no fim das contas, essa nota técnica que é encaminhada aí para a Casa Civil, ela fala isso, olha, a agência ela teria autonomia para desenhar como que é a concorrência dessa modelagem, né? E foi justamente por isso que a Casa Civil chamou o processo para si e falou assim, você tem toda a competência para desenhar o leilão, você tem toda a autonomia para mostrar aqui o que é tecnicamente interessante, né? Como que a gente vai levar adiante essa política que foi definida. Mas a gente também vê como uma política pública importante a ampliação dessa concorrência. E por quê, Estevão? Porque nesse contexto, eles entendem que ampliar a concorrência e, portanto, afastar essa restrição aos incumbentes, né? Ou, na verdade, manter a restrição aos incumbentes desde que eles poderiam participar, desde que eles se desfizessem dos seus respectivos investimentos. Isso poderia trazer uma proposta mais vantajosa para o governo, porque você tem uma competição ali, né? Deixa de ser bifásico, vamos dizer assim. Continua bifásico, mas aquele que for participar na primeira fase, ele vai dizer, eu sei que eu tenho investimentos em Santos, eu sei que eu já opero um terminal aqui, mas eu vou me desfazer desse investimento. Por quê? Porque eu vou participar do TECOM 10. Eu pretendo ser concessionária do TECOM 10. Então, eu me comprometo a me desfazer daquele investimento que eu já tenho para poder participar no leilão do TECOM 10. E aí, a Casa Civil está falando, deixa esses caras entrarem também. Ela está dizendo, se a gente amplia aqui a concorrência e a gente entende que os incumbentes, eles podem se desfazer desses investimentos para participar, a gente tem um melhor resultado. O que significa esse melhor resultado?
uma outorga maior, né? Porque a gente aqui vai ter uma competição pela outorga, ou seja, aquele valor que o ganhador vai pagar para a União e que pode, inclusive, retroalimentar outros investimentos no próprio porto ou na política inteira. Política portuária, quero dizer. Então, essa é uma questão positiva. A outra questão positiva de você trazer uma maior competição para esse momento é você trazer potenciais players que conseguem se financiar. Porque quando a gente está falando da empresa de navegação, né? Ou seja, quando a gente está falando dessa verticalização, isso mostra para o financiador que ele tem uma demanda que já é mais ou menos segura. E isso viabiliza a realização desses mais quase 7 bilhões de investimentos que precisam ser realizados no agora. Então, ampliar a competição no hoje, e essa é a discussão, pode, segundo diz a Casa Civil, segundo diz o PPI, pode sim trazer melhores resultados para esse nosso leilão do Tecon 10, maior celeridade, porque você consegue alguém que consegue se financiar. E aí, Estevão, a gente não está falando de pizza. Eu falo assim, porque é fácil, né? Sim. É isso, a gente não está falando de pizza. Então, assim, é muito legítimo a ANTAQ, ou quem quer que seja, falar, olha, vamos aqui prestigiar novos players, né? Vamos abrir as portas para que, eventualmente, outros participantes possam entrar no Porto de Santos. Sim. Mas é diferente quando você tem uma pizzaria que você talvez vai ter aí um custo de oportunidade de aprender sobre esse mercado em 2 meses, enfim. E você já tem realmente uma concorrência e talvez você consiga, de fato, ser um bom concorrente no mercado de pizza. Aqui a gente está falando do maior porto do Brasil. Aqui a gente está falando daquilo que nos torna competitivos frente ao mundo. A gente está falando de uma cadeia logística muito importante, que não pode, aí, enfim, ser comprometida por um experimento, né? Então, assim, realmente o que alguns dos ministros do TCU falaram, o ministro Anastasia, o ministro Benjamin Zimler, o que a Casa Civil está dizendo é, olha, vamos ampliar essa concorrência. E tem um contraste que é interessante da gente falar, Estevão. Só para concluir aqui. Sim, por favor. O terminal de contêineres de Itajaí, não é no seu estado, mas é pertinho. Vizinho, mas eu morei em Blumenau, eu passava lá direto, viu? Então tá para ir para Praia Brava, para aquela região ali. Então você conhece bem Itajaí? Conheço, sim. Na semana passada a gente teve a consulta pública da concessão do terminal de contêineres de Itajaí. E nessa concessão, enfim, no edital que foi publicado para consulta pública, não tem nenhuma restrição à participação. A ANTAQ modelou de uma forma completamente diferente do que foi a modelagem do Porto de Santos, do Tecon 10. Sim. Em Itajaí, que hoje está sendo operado transitoriamente pelo grupo JBS, em Itajaí, a ANTAQ disse o seguinte, olha, não precisa fazer um leilão em 2 etapas, porque a gente não corre o mesmo risco de concentração que a gente correria se fosse em Santos. Mas aí eu acho que a gente vai precisar conversar sobre alinhamento da regulação. Por que faz sentido ter 2 etapas? Sim. Em Santos e não faz sentido em Itajaí, sendo que assim, as 2 coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, enfim, Estevão, agora vamos ver as cenas do próximo capítulo, mas eu queria deixar uma recomendação para que a gente faça esse leilão o quanto antes. A gente realmente não pode perder essa oportunidade e, mais do que isso, perder competitividade no cenário do comércio exterior global. É sobre infraestrutura que a gente fala com a Isadora Cohen, nossa colunista da CNN Infra. Muito obrigado pela participação aqui. Ótima semana.